Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Lar Maria Cecília. Hoje, meus irmãos, exatamente hoje, dia 27, nós estamos completando 27 anos de fundação. A casa ela começou um pouquinho antes, mas de fundação são 27 anos. Então, vamos começar a nossa reunião, elevando o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus, colocando na nossa lembrança tudo aquilo que necessitamos, as nossas dificuldades, as nossas enfermidades, aquele problema que parece difícil de resolver. Colocamos esse problema agora nas mãos de Jesus, rogando dele a sua atenção. Mestre Jesus, que o Senhor possa iluminar a todos nós neste momento, com teu amor, com teu carinho, trazendo todo o recurso que necessitamos, para que nós, com mais fé, possamos trabalhar em nosso favor, possamos continuar a nossa vida, seguindo adiante, contando com a sua iluminação e a sua proteção. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Que Jesus abençoe todos nós. Boa noite a todos. A leitura da noite de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 1, Não vim destruir a lei. Item 3, Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe seu sentido verdadeiro e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que encontramos nessa lei os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base da doutrina espírita. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, tanto no conteúdo quanto na forma. Combateu constantemente os abusos das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não lhes podia ter dado uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando, está aí toda a lei dos profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até o último J. Jesus quis dizer que era preciso que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, fosse praticada na terra, em toda sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois de que serviria estabelecer essa lei, se fosse para o privilégio de alguns homens, ou mesmo de um único povo? Sendo todos os homens filhos de Deus, são todos, sem distinção, objeto da mesma dedicação. Que assim seja. Pessoal, dando continuidade, na noite de hoje, nós temos prazer também de receber mais uma vez o nosso amigo, nosso colega, o senhor Fábio de Oliveira,
que fará a palestra na noite de hoje. O Fábio, que é palestrante também em outras entidades espíritas, dará a sua palavra na noite de hoje. Muito obrigado. Fábio, com a palavra, por favor. Prezados amigos, prezados irmãos, que Jesus nos abençoe, nos dê muita paz. Esta é uma reunião festiva. Então me avisaram que a palestra vai demorar 1h30. Mas não é. É poucos minutos, só para a gente contar a história para vocês dos primeiros centros espíritas da Terra. Uma história muito interessante e muito importante, que começou com nem mais nem menos com alguém que orientou de forma um pouco diferente de um centro espírita que nós vivemos hoje, no ano de 2023. Mas tem muita semelhança. Jesus. Ele é que orientou o que nós chamamos hoje de primeiro centro espírita do mundo. Está nos textos bíblicos, mas quem conta para nós, com mais detalhes, porque isso está marcado nos anais, nos registros do plano espiritual, é justamente o livro Paulo e Estevão, na psicografia de Chico Xavier. Quando o Espírito Emmanuel conta para nós a história desses dois personagens. O Paulo, que é o convertido na estrada de Damasco, e o Estevão, que é outro espírito elevado, que esteve na equipe de Jesus. O livro tem quase 600 páginas. Nós não vamos falar dele todo. Mas vamos conversar a respeito de como surgiu esse centro espírita naquela época. O Espírito Emmanuel começa contando os dramas de uma família judia que acabou muito perseguida por questões havidas com a autoridade romana, com soldados romanos na época. Na cidade de Jerusalém, aliás, na cidade de Jope, como eles viviam tratando da vida, criando galinhas, na agricultura, na troca das coisas que eles produziam com outras pessoas. Mas era o pai, uma filha e um filho. A filha chamava-se Abigail. No conto de Emmanuel, ele fala também do filho, chamado Gesiel. E aqui nós vamos pontuar, saltar um pouquinho para pontuar a chegada desse filho. Houve uma questão muito importante com o pai. As autoridades romanas naquela cidadezinha implicaram com a família e com o pai. O pai, já velho, bem velho, foi machucado, foi violentado de paus e de castigo pelos soldados romanos. E poucos tempos depois, ele veio a falecer. Mas eles queriam mais, os romanos. Para servir de exemplo, eles pegaram esse filho, Gesiel, e mandou para outras terras, de navios, dos barcos antigos, onde os escravos é que moviam esses barcos. Então, Emmanuel conta com detalhes a vida
dos escravos ali naquela situação. Iam viajar por muitos e muitos dias, meses até. Mas durante a viagem, nos navios daquela época, existia a chamada peste. Porque os escravos estavam ali, eram recolhidos de todo jeito e recebiam, então, o convívio das pessoas. Só se abria o navio só para colocar comida, o compartimento dos escravos só para colocar comida e água. E o tempo foi passando e a peste alastrou muitas pessoas, muitos dos escravos morreram. E esse Gesiel, o personagem que nós estamos falando, ele também estava junto. E junto com os escravos também adoeceram os patrícios. Aqueles romanos que contraíram a peste, uma peste tenebrosa, contraíram esta peste e passou a sofrer também. Como em alto mar, e naquela época sem os recursos que nós temos hoje, as pessoas iam morrendo e jogando no mar, morrendo e jogando no mar. Mas o que eles intrigavam é que esse Gesiel, que estava lá também junto com os escravos, ele não ficava doente, ele não pegou a peste. E um dos patrícios, sentindo muitas dores, muitas febres, ele chamou esse moço para cuidar dele. Mas, por tradição e por costume da família, ele era um moço que tinha muita fé. Tinha uma fé muito grande no Deus do Velho Testamento. Aquele Deus dos Salmos, dos versículos importantes, quando conclamava com a fé em Deus para resolver todos os problemas. Em Davi, que no Salmo, tão conhecido nosso, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Era um rapaz novo, mas com a fé muito grande, porque tinha aprendido em casa, com o pai e com a irmã, que também muito fervorosa, tinha aprendido esse sentimento de que Deus era aquele que trazia todas as coisas importantes para a pessoa. E ele também não deixava ninguém sem o socorro e sem a ajuda. Então, Emmanuel conta na chegada desse jovem Gesiel, porque ele curou o patrício, e o patrício se afeiçoou tanto a ele no navio, que se preocupou com o destino dele. Aí ele falou: olha, meu pai mataram. Eu tenho uma irmã que não sei aonde que ela está. E, realmente, eu não tenho para onde ir, eu não tenho lugar. Ele falou: não, você é um rapaz novo, você me ajudou e eu tenho uma gratidão para com você. Eu vou te dar um dinheiro, no próximo porto você vai sair desse navio e vai buscar a sua vida. Eu tenho fé que Deus está me olhando, pois tenha fé no seu Deus e eu vou ajudar naquilo que posso. E entregou uma quantia em dinheiro, que corria na época, para o Gesiel. E o Gesiel, no primeiro porto pequeno, mas para não chamar a atenção, ele saiu. E já era de tardezinha, e ele encostou num determinado lugar, porque ele estava cansado. E era noite, e o sono estava chegando, ele precisava de uma alimentação, mas ele não teve coragem de sair, porque aquele lugar onde o navio aportou e que ele pudesse descer, ele não conhecia, não sabia como que era aquela cidadezinha. E cochilou, e vejam como que são as coisas. Ele não sabia
que naquela cidade, os forasteiros, as pessoas que chegavam, elas eram assaltadas. Assaltadas numa condição muito difícil. E quando ele percebeu que estava alguém chegando perto dele, a intuição foi que ele seria assaltado e que ele não tinha mais o que fazer. Mas, de repente, ele deu um salto e intimidou aquela pessoa que estava querendo pegar aquele dinheiro dele. Falou: olha, eu estou aqui só assim de passagem e tal, você não me rouba, porque eu estou sozinho aqui e eu preciso do dinheiro que eu tenho. E começou a falar, não, mas você vai me dar pelo menos um pouco desse dinheiro. E conversa vai, conversa vem, se travou ali um certo conhecimento. Porque o rapaz, além de muita fé, novo, ele era inteligente e também uma pessoa que tinha uma simpatia muito grande. E começou a conversar com aquele que seria o seu assaltante, o seu ladrão. E ele falou: olha, por que você está assim, dormindo aqui nessa calçada? Por que isso? Aí ele contou mais ou menos a história, que veio do navio, que recebeu uma ajuda de um patrício romano, e que ele precisava seguir em frente para ver o que seria da sua vida. Aí ele falou: olha, e onde que você vai alimentar? Ele falou: não tem, porque eu não conheço ninguém. E eu não estou me sentindo bem, eu estou mal. Ele já estava com aquela peste de lá, que depois que ele saiu do navio, passou um tempo, ele começou a sentir os sintomas. Aí o rapaz falou: eu não posso fazer nada por você, não tenho nada para fazer por você. Eu queria o dinheiro, você já me deu o dinheiro. Então fica com esse resto de dinheiro para você se cuidar. E saiu. Mas saiu e logo voltou. E isso tudo Emmanuel conta nesse livro Paulo e Estevão, que quem não leu precisa ler, porque é um livro importante na história do cristianismo. Voltou e falou: espera aí, eu vou te ajudar mais um pouquinho só porque você foi bacana comigo. Você me deu um pouco de dinheiro. Eu conheço umas pessoas que podem te ajudar. São os irmãos do caminho. São chamados aqui irmãos do caminho. Mas você conhece? Quem que são? Não sei. Só sei que são irmãos do caminho e que eles ajudam pessoas com as dificuldades mais diversas. Então eu vou chamar a pessoa que é muito chegado a esses irmãos do caminho e vou falar que você precisa de ajuda. E já amanhecendo, ele bateu na porta de uma pessoa conhecida, chamada Efraim, e falou: olha, aqui tem esse moço, e você que é amigo dos irmãos do caminho, dá uma ajuda para ele. Você sabe o que faz. Aí ele falou: não, realmente, eu não sei se eles vão poder te ajudar, porque aqui está uma peste muito grande, e uma quantidade muito maior de pessoas precisando de tudo. Precisando dos remédios que tinham naquela época, muito difíceis, precisando de comida, de curativo e de consolo. Agora, eu não sei, porque todo mundo está correndo lá, os irmãos do caminho. Ele falou: então, por favor, me leva até lá. Seguiram viagem, ele tinha uma carroça, tinha um transporte muito rústico, e depois de horas chegaram próximos à cidade de Jerusalém, onde tinha uma casa pequena que eles ajudavam as pessoas. Bateu também na porta e chamou uma pessoa, e a pessoa dizendo: olha, esse moço que está aqui comigo, esse moço precisa de ajuda, e eu já estou indo embora, não me comprometa com nada.
Ele falou, não, eu vou falar com o chefe aqui da casa. Ele vai fazer qualquer coisa se puder. E aí vai lá e vem um velhinho, um ancião. Quem era? Um velhinho chamado Simão Pedro. Um dos discípulos de Jesus. E ele explicou. Ao chegar, ele diz assim, meu irmão, o que você tem? O que nós podemos te ajudar? Ele disse, o rapaz assim, muito inteligente, né, falou, não, eu estou passando mal, mas parou um pouquinho e achou estranho aquela saudação, chamaram ele de meu irmão. Ele falou, eu estou vindo aqui pela primeira vez, você não me conhece, você está chamando de meu irmão? Aí o Simão Pedro falou assim, não, é porque aqui nós tratamos as pessoas assim, porque todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. Aí ele ficou satisfeito, achou muito importante e começou a conversar. Para não demorar muito, ele foi recebido na casa, se tratou, recebeu a medicação, o Simão Pedro cuidou pessoalmente dele, né? Foi tratando na madrugada, recebeu toda a assistência necessária, o prato de comida, tudo. E o tempo foi passando, E ele, o Gisiel, tinha à noite uns acontecimentos estranhos com ele. Parece que com a febre ele delirava e começava a falar determinadas coisas. E tudo que ele falava, o Simão Pedro anotava, porque ele achava aquilo tão interessante. Aí, depois que ele começou a melhorar, sarar, ele falou, olha, você à noite, as noites que você esteve aqui, você delirava e falava muitas coisas. Falava de um profeta que vinha em salvação da terra, do Messias. Aí ele falou, não, realmente, é porque lá em casa nós estudávamos o Velho Testamento, não sabia que era velho ainda, né? Os testamentos, e falava muito do profeta Isaías, porque o profeta Isaías dizia para todos nós, e nós acreditávamos, que vinha mesmo o Messias para nos salvar, porque a região estava em situação muito difícil, a desesperança era muito grande, a angústia de sentimentos, de acolhimento, de fé, de confiança, era muito maior. Então, Simão Pedro parou, olhou e disse assim, você já sabe? Você já sabe? O Messias já veio. Aí o rapaz ficou assim um pouco assustado. O Messias já veio? Mas como que nós não ficamos sabendo? Já veio e já foi embora. Mas como? É Jesus. Você já não ouviu falar de Jesus de Nazaré? Não, nunca vi falar de Jesus de Nazaré. E continuaram uma conversa muito bacana a respeito das mensagens que Jesus. O jovem, bastante inquiridor, ele perguntava muitas coisas a respeito de Jesus. Se esse é o Messias, então começava a perguntar que jeito que era, o que ele fazia. E Simão Pedro começou a falar das curas, falar dos ensinamentos de Jesus, falar de tudo aquilo que é bom, que Jesus deixou para nós na terra. A afinidade foi tanta, que na medida que o rapaz foi recuperando, ele passou a enxergar que naquela casa tinha mais de 60 pessoas em tratamento. Muita gente, cada um pior do que o outro.
E quando ele estava um pouco melhor, ele começou a ajudar o Simão Pedro a respeito daquilo. E foi saber como é que funcionava aquela casa. Então Simão Pedro foi falar para ele que aquela casa era dele. A casa era dele, mas era uma casa pequenininha. E essa casa pequenininha se transformou numa casa grande. Porque ele fez amizade de tratamento, de cura e de ajuda para uns patrícios lá da cidade grande. E os patrícios acharam tão interessante aquela tarefa e que também ajudaram. Eles, de tempos em tempos, levavam comida, destinavam dinheiro para as necessidades daquela casa. Aí ele falou assim: olha, agora, um patrício lá disse que a casa é muito pequena e mandou os recursos para que eu fizesse um salão maior aqui. E o salão está pronto. Nós vamos inaugurá-lo amanhã. E o rapaz achou aquilo tão interessante, ficou tão interessado, que nos dias seguintes, ele perguntou demais a respeito de Jesus. Essa casa aqui foi construída, ou foi instituída, lá em casa. Porque Jesus falou para nós, ide e pregai. Mas tantas pessoas vinham perto de nós, para que nós pudéssemos ajudar. Aqueles necessitados, era um curativo, era um problema, era outro. Era uma conversa fraterna que precisava ter. Então, nós resolvemos instituir, pusemos cama aqui, nós estendemos o mais que pudemos, e hoje nós estamos com 60 e poucas pessoas aqui, sendo ajudadas. Amanhã vai ser uma reunião muito importante para nós, porque nós vamos inaugurar o salão onde nós vamos fazer as reuniões. Ali já se fazia aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus fez, que era justamente estender as mãos e pedir ao alto, pedir a Deus que abençoasse aquela pessoa doente. Ali se fazia já uma sopa para que de tarde todas as pessoas se servissem, os necessitados. Uns iam embora e ia chegando outros, porque a casa ficava na beira de um caminho, realmente, para uma cidade grande que era Jerusalém. Então os pobres ficavam ali. Os pobres encostavam a cabeça, nem que seja por uma noite, naquele lugar. E mais, todos os dias eles faziam uma prece, uma oração, invocando a presença de Jesus para que pudessem ser ajudados. E todos sentiam uma presença diferente, porque já naquela época, quando Jesus se fazia presente espiritualmente, por essa época que nós estamos falando aqui, Jesus já tinha sido crucificado, Jesus já tinha, nos dizeres bíblicos, subido aos céus, né? Então, estavam os discípulos fazendo esse trabalho que ele também recomendou. Então, naquele dia, começou a tarefa naquele salão simples, pequeno, sem muitas estruturas. Começou a primeira palestra. A esse tempo, Gesiel estava completamente apaixonado pelas lições do Cristo, apaixonado pelos trabalhos dos discípulos de Jesus, que se revezavam ali, à noite, à tarde, durante o dia, de acordo com o que pudessem, para que assistisse aquelas pessoas. Ele começou a acompanhar as pessoas que saíam boas de lá. E nesse dia foi diferente. Porque, por causa do conhecimento que Gesiel já tinha daquilo que Jesus tinha dito, e foi o dia de Simão Pedro fazer a palestra, fazer a explanação do Evangelho de Jesus. E falou como que era a figura de Jesus. Falou mais ainda, os principais ensinamentos, do que ele gostava,
quando as pessoas estavam juntas, que ele instruiu as mulheres que o acompanhavam para cuidar das crianças, porque as crianças iam com os pais, às vezes os pais doentes, necessitados, e conforme a instrução que Jesus tinha dado, quando ele ainda estava na terra junto com eles, as mulheres passaram a cuidar e assistir as crianças, porque os pais doentes, necessitados, como que fazia? Então a sopa, o tratamento, a assistência era dada por essas inúmeras mulheres, muitas mulheres, que acompanhavam Jesus pelos campos, pelas praias, por todos os lugares. Então ali, nesse dia, todos ergueram a mão e pediu a presença de Jesus. Como eu ia dizendo, já nesses tempos, a presença de Jesus era marcada por um perfume que ninguém sabia de onde vinha aquele perfume. Um perfume muito gostoso, algo assim diferente. E muito mais na questão de cura, porque as pessoas saíam com as roupas, saíam com o corpo, assim, inundado daquele perfume importante que ninguém sabia de onde vinha. Uns perguntavam pelos outros, e esse perfume? Ninguém passou perfume, ninguém. Aí o Simão Pedro disse, todas as vezes que o Senhor estiver presente, esse perfume nós sentimos, e muita gente é curada. E também colocava as latas, as vasilhas da época de barro, cheias d'água para a fluidificação da água, que hoje nós sabemos, né? Mas a bênção das águas era o que Jesus fazia quando hospedava na casa das pessoas. Pedia uma vasilha de água e pedia a Deus as bênçãos das energias positivas para a cura das doenças de todos que fizessem uso. Ali naquela casa, Gesiel viu também que ao lado da entrada do salão tinha uma sala pequena. Ali, 1 ou 2 discípulos de Jesus ficavam conversando com as pessoas. O que é que eles têm? Ele perguntava. Eles estão com um mal assim muito grande, bem desanimados, não têm fé, não têm nada, não querem mais essa vida. Eu presumo que seria a tal de depressão que nós vemos hoje. A angústia, aquela coisa ruim, não tinha nada no corpo, mas na mente, na cabeça, no sentimento. Então, nós estamos relatando aqui para vocês praticamente o primeiro centro espírita, porque tinha água fluidificada, tinha as bênçãos que todos os discípulos de Jesus levantavam a mão diante daquelas pessoas doentes. Tinham lá a salinha lá na frente, onde as pessoas que precisavam procuravam se aconselhar, ouvir uma boa palavra com aquelas pessoas. Tinha as curas, que as curas com perfume e com as palestras que os discípulos faziam, cada dia escalado um. Toda noite era escalado pessoas, uns dos discípulos, para ficar com aqueles doentes. E um dia, Gesiel disse assim, irmão Pedro, eu também quero falar. Eu já estudei um pouco, então também eu quero falar. Se eu falar dos evangelhos, dos testamentos que eu estudava com meu pai, se eu falar agora dessas lições de Jesus, não vai ter problema? Ele falou, de jeito nenhum. Mas olha, vai acontecer alguns problemas. Então, para as pessoas não te reconhecer pelas histórias que você me contou de perseguição dos romanos para com a sua família, é necessário que você mude de nome para confundir aqueles que quiserem te perseguir de alguma forma. Aí ele falou, que nome que eu vou utilizar? Aí ele falou assim, olha, amanhã eu te direi. E no outro dia, já pensei no nome. Da agora para frente,
eu estou te batizando não como Gesiel, mas como Estevão. Como Estevão, primeiro mártir do cristianismo. E a história continua falando da jornada do agora Estevão e falando da vinda do Paulo para ser assistido na casa do caminho, dos irmãos do caminho. Então, prezados amigos, aí nós estamos deduzindo, e os Espíritos falaram, que essa casa do caminho foi bênçãos para muitas criaturas naquela época, sob a inspiração de Jesus. Tinha acolhimento aos necessitados, comida, cura das feridas, curativos dos mais diversos, e os necessitados se volumavam. Já naquela época, já passavam dos 100 as pessoas necessitadas ali. Porque a peste, porque a doença, não existia médicos nos consultórios, nem o INSS que nós reclamamos hoje. Não é? Não existia nenhuma assistência para o pobre necessitado. Só para aquele que pudesse pagar, com os médicos da época que vinham de outras cidades e que pagava caro. Então, um trabalho muito importante. Primeiro centro espírita. Mas a história continua. Quem quiser saber da situação depois do Estevão, da chegada de Paulo, que não foi bem recebido na casa do caminho, porque precisou de Jesus chegar para ele em espírito, no sonho, e dizer assim: você não pode rejeitar o irmão Paulo. Naquela época ainda já tinha passado por esse processo de mudança de nome, era Saulo. O irmão Saulo é pessoa cara do meu coração, é muito especial para o meu coração, porque eu estou reservando uma tarefa muito importante para ele. Mas aí, o Simão Pedro era uma pessoa de idade, mas um pouco assim ranzinza, falando: mas mestre, como que eu vou colocar aqui dentro de casa uma pessoa que nos perseguiu, que perseguiu o seu evangelho? Eu não posso fazer isso, porque vai perseguir. Mestre, muitas pessoas são beneficiadas aqui. Se ele nos deletar, se houver qualquer denúncia, essas pessoas não terão essa chance. E o que será de nós? Ele falou assim, Jesus falou para ele no sonho: Simão, era Simão Pedro, Simão, cadê a fé que eu te ensinei? O meu pai tem recursos muito importantes. Você não sabe os desígnios do meu pai. Então eu te peço, acolhe aqui nos irmãos, os nossos irmãos do caminho, acolhe o irmão Saulo de Tarso. E ele obedeceu. Mas mais tarde, ficou gravado na mente de todas as pessoas aquilo que Jesus tinha prometido quando ele, nas Escrituras, falava que ele tinha subido para os céus. E ele falou assim, o Espírito, ele anunciou um Consolador para nós. Ele disse: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, naquela época não podia receber, não é? E não o vê e absolutamente não o conhece, mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco para sempre. Ficará convosco para sempre. Jesus estava falando do Consolador prometido, falando da lição que nós vimos hoje, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. O Cristo de Deus, trazendo para nós as revelações
importantes que nós temos hoje, depois de 1804 anos, depois de 1870 anos, vem o Consolador. O Consolador trazendo, através de Allan Kardec, as lições positivas que nós recebemos hoje. A comunicação dos Espíritos, a fé que nós devemos ter, a crença em Deus, um Deus único, todo-poderoso, vários outros princípios importantes que trouxe através do legado de Allan Kardec. Consolador. Consolar, o Consolador veio para consolar. E daí que tiramos a força necessária, para combater o pessimismo crônico que já estava naquela época. A sua consolação não é uma consolação de salvação sem esforço. Nós precisamos esforçar para receber o bem que nós queremos. Desde o recebimento de um passe, de uma água fluidificada, de uma cura dos mentores espirituais, na doutrina espírita já veio isso, e Allan Kardec é que nos falou a respeito disso. O legado de Allan Kardec. Os espíritos apresentaram para ele uma cepa, uma figura de uma parreira, de um pé de uva. Aí os espíritos dizendo que era para a gente ver, porque era muito simbólico. A videira toda era o corpo da doutrina espírita. E o cacho de uva era que soltava o vinho, que soltava o suco, era o espírito da doutrina espírita dentro de cada um de nós. Aí o legado de Kardec. O legado de Kardec, escrever primeiro as 5 primeiras obras, porque, como professor de uma universidade, ele já tinha outros livros publicados. Esses 5 principais que tratam a respeito da nossa vida material e espiritual, nos explicando tudo isso. Depois ele fundou aquilo que nós chamamos o segundo centro espírita do mundo, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Aqui nós estamos vendo como que foi a fachada quando ele inaugurou em 1858. E aqui nós estamos vendo a rua, nos dias de hoje, notadamente, há uns 3, 4 dias atrás. Não existe mais a Sociedade Espírita Parisiense de Estudos Espíritas. Não existe mais. Mas foi o primeiro centro que recebeu. Eles tinham um estatuto. O estatuto está naquele centro, naquele livro muito importante. Está no capítulo 30 do livro dos médiuns. Eles só recebiam 33 pessoas. Só a hora que saísse alguém dos 33 que eles colocavam outros diferentes. Ali, as pessoas tinham condição de estudar a doutrina espírita. Mas, em 1858, a Europa vivia um boom de conhecimento científico. Boom de conhecimento científico. E aí o conhecimento que importava mais, que atraía mais, era a respeito da ciência espírita, que trouxe Allan Kardec no livro dos médiuns. Né? Mas, devagar, foi divulgando. Mas até hoje, segundo amigos nossos que moram lá, até hoje o interesse das pessoas espíritas lá é pela parte científica, né? Da doutrina espírita, que está muito descrito lá no livro dos médiuns, novamente falando. E aí hoje nós temos o Centro Espírita. Nós estamos aqui hoje comemorando 27 anos de um centro espírita.
Se a gente observar, tudo aquilo que a gente viu aqui, com a descrição muito simples que eu fiz aqui, de Emmanuel, usando a forma de historiador, falando o que está no registro espiritual da Terra e da passagem de Jesus, nós temos hoje aqui um centro espírita, que quanto mais simples, fica mais ou menos igual àquele chamado centro espírita dos irmãos do caminho. Depois nós tivemos um grande legado, a outra etapa, que consolidou a doutrina espírita, que fez com que todos nós entendêssemos o que era o espiritismo, na pessoa do nosso Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Qual que foi o legado dele? Uma infinidade de livros. Desencarnou e passou pelas suas mãos 452 livros nos instruindo. O que nós aprendemos do mundo espiritual hoje é através de André Luiz e dos livros do Chico. As cartas das pessoas, dos parentes nossos que foram para o mundo espiritual e que hoje nós temos conhecimento, que acontece do mesmo jeito com os nossos parentes que vão. Então, nós agradecemos a presença de vocês, agradecemos aquilo que nós sabemos, que a nossa intenção foi dar uma olhada na descrição de Emmanuel, dar uma olhada na descrição de Allan Kardec, que organizou perfeitamente um centro espírita para melhorar as condições das pessoas que ali compareciam. E hoje, para terminar essa nossa conversa, nós queremos colocar para vocês aqui, porque no ano de 1960, o Chico Xavier estava presente num centro espírita do Rio de Janeiro, que estava fazendo 50 anos de fundação. E aí ele psicografou essa mensagem que eu vou ler aqui agora, da nossa poetisa Maria Dolores, que fez agora no dia 24 de setembro, aniversário de desencarne dela. Aí Chico Xavier escreveu assim para a gente encerrar aqui. Oração no templo espírita. Senhor, deixa que eu te agradeça novamente as dádivas de amor que fazes aqui. Devo, Senhor, a ti a graça da atenção e os nobres pensamentos dos amigos queridos que me escutam, ofertando-lhe o próprio coração. Nos ouvidos atentos, e por eles, Jesus, na alavanca da estima que aspiro a caminhar, mantenha acima, sonhando a evolução, com que te possas ver em toda parte, no anseio de encontrar-te. Agradeço-te ainda, de espírito contente, este recinto amigo, porque ele estava num centro espírita, este recinto amigo doce e claro, onde cujo seio a dor de tanta gente encontra proteção, alívio e amparo. Sobretudo, Senhor, agradeço toda a mão que te serve nesta casa e toda a voz que ensina a celeste grandeza da doutrina, em que a tua palavra descortina ante os filhos da terra, o reino do amor puro por meta luminosa do futuro. Agradeço-te mais o teto generoso, a luz que me ilumina, o lápis que me atende, o perfume de amor que se despende da mesa que me acolhe, o exemplo dos que sofrem sem qualquer rebeldia.
e a fé que te buscam dia a dia, doando aqui bondade e entendimento, apagando em teu nome toda marca de sombra ou sofrimento. Por todos os tesouros que nos dá nessa casa, neste pouso de paz, que fulgura o clarão da esperança bendita, tesouros de alegria, vida e luz, deixa que eu te repita. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Então, meus irmãos, a gente vê que a importância de reunir algumas pessoas em benefício de outras, né? Desde lá da Casa do Caminho, que a gente vem seguindo os exemplos, né? Em que não é só tratar da matéria, né, das doenças, da fome, mas também da alma, né? Como o Estevão teve o recurso lá na casa, né, das conversas que ele tinha com Simão Pedro, ele pôde passar para frente. Então, quem não leu o livro Paulo Estevão, é uma ótima leitura. Tem algumas pessoas que até arriscam dizer que é a primeira obra de arte do Espiritismo, né? Então, meus irmãos, é muito importante a gente continuar frequentando um lar, da religião que for, mas que ele tenha os ensinamentos do Cristo, que a gente observa que a intenção é de ajudar, de auxiliar, de amparar, né? Então a gente agradece ao Fábio pelas palavras e a gente vai guardar mais uns minutinhos só do pessoal terminar o tratamento, que a gente já vai passar a palavra para a Valéria. Boa noite, sejam bem-vindos, que Jesus abençoe a todos. Bom, acho que o Fábio falou muito bem aí sobre a importância da casa espírita. Então, acho que muita gente aqui já conhece a nossa história, né? Pode, pessoal, já conhece a nossa história e nós vamos passar um vídeo aqui que muitas pessoas chegam e falam: nossa, que casa bonita, né? A casa está pronta. Mas será como é que foi com o começo? Como? Teve uma escolha, né? Então, o início foi nós duas que fomos escolhidas, há 30 anos atrás, na realidade, porque a fundação tem 27, né, de registro. Mas há 30 anos atrás, nós unimos e começamos do zero, do nada. Nada de instrução, mas nós tínhamos uma coisa muito forte em nós, chama fé, determinação. Nós começamos do zero, mas nós fomos ajudadas. Por quem? Por Deus, Jesus, né? E os mentores de luz que nos ajudaram. Me ajuda até hoje, né? Então, tem uma equipe no astral. Mas será que eu tenho que fazer o meu esforço? E por que eu não posso crescer? Depende de mim. Eu tenho a ajuda da espiritualidade. Porque a casa, ela traz uma importância muito grande no esclarecimento, do conhecimento para todos nós. Então, depende também do meu esforço, do meu querer. Resolve. Mas eu quero crescer. Então, vamos estudar. Todo início. Mas a gente tem que trabalhar o nosso lado. Estudar. Sem estudo, a gente não vai para frente. Sem o nosso próprio esforço, paciência, tolerância, compreensão, trabalho, fé. Nada divina. E mais o quê? Mas merecer. Seguir adiante, mesmo com a dificuldade que nós encontramos pela frente, nós temos que continuar caminhando. Porque nós somos escolhidas pelo ser superior, que é Jesus. Ele queria a casa dele aqui, né? E ele desconfiou. Nós não conhecíamos, não sabia nem quem era. Ninguém aqui, ninguém me conhece até hoje. Tem gente que não me conhece, porque eu fico lá para dentro trabalhando, né? Mas ele escolheu a dedo e falou: é vocês duas, toma conta. Vai passar que vocês vão ver como nós começamos. Mas nós não ficamos esperando ele resolver. Nós sentamos.
De maneira alguma. Nós não tínhamos um terreno, era emprestado. Ficava nós começamos do nada, num barracãozinho do zero. Aí fomos para a casa de uma pessoa que tinha um barracão em construção, também emprestou. Chegou num ponto e falou, não dá mais para vocês ficarem aqui. Aí ofereceram um outro barracão, 7 meses, nós ficamos 7 anos. Eu não tinha nem mais cara para ficar lá. Foi quando, graças a Deus, um coração bondoso e desprendido nos cedeu esse terreno. Aqui não tinha nada. Nada. Era só mato. Eu e a dona Divina chegamos aqui 5 horas da manhã com mais 2 pessoas, com a enxada, que era braquiária desse tamanho. Nós capinamos lá. Nós começamos 5h30, 6 horas da manhã e terminamos 6 horas da tarde. Limpamos. Então, nós não esperamos alguém fazer isso, porque nós não tínhamos recurso, não tínhamos nada. O primeiro projeto dessa casa, eu consegui lá em Aparecida, que era doado. Era 3 cômodos, 70 metros quadrados, fizemos, tudo muito arrumadinho, como sempre organizado, né? Com toda dificuldade, por etapas. Então, eu estou querendo mostrar para vocês que quando a gente quer alguma coisa, depende de nós exclusivamente. Porque durante 27 anos, quantas pessoas não receberam assistência? Você imagina, tanto do lado dos encarnados, quanto dos desencarnados. Quantos espíritos foram acolhidos? Muitos vêm aqui agradecer. Então, o crescimento, às vezes a gente tem medo de enfrentar certas coisas, e o medo não deixa a gente crescer. Tem vergonha, tem medo, né? Se a gente tivesse vergonha e medo, a gente não saía do lugar. E às vezes está guardado dentro de nós uma força tão grande que a gente não sabe. E é impedida por talvez um medo, uma coisinha à toa, que se você superar, vencer, você vai crescer muito mais. E nós não vamos ficar só nisto. Nós fazemos muita coisa e temos muito ainda o que fazer. Mas eu convido a todos vocês a refletirem sobre o histórico e sobre esse crescimento. Busquem. Tem médios aqui parados, tem médios aqui achando que vai entrar numa casa já trabalhando, não vai. Se não tiver estudo, se não tiver renúncia, não vai sair do lugar. Precisa estudar. Todos nós estudamos sempre. Sempre. Então, vamos refletir. Eu quero crescer, eu quero melhorar minha vida. Eu tenho que ser mais positivo, eu tenho que ter mais fé, eu tenho que fazer meu esforço, eu tenho que orar mais, eu tenho que acreditar mais. Então, meus amigos, é isso. É uma alegria muito grande poder recebê-los aqui, principalmente aqueles que estão vindo pela primeira vez, que estão conhecendo, vão conhecer a história da casa. E tem muitos aqui que já têm muitos anos, que frequentam, amigos já, né, que fazem parte aqui. E é uma alegria poder contar com vocês, a confiança que vocês têm na casa e também a colaboração de todos. Muito obrigada por tudo. Graças a Deus estamos juntos. Nós vamos passar um vídeo, assim, é bem rápido, né? Do início da obra. E eu sei que muitos já viram, mas a gente sempre tem mais um ano, né? E mais algumas coisinhas. Então, fiquem à vontade. Queridos companheiros, hoje estamos comemorando 27 anos do Centro Espírita Lar Maria Cecília. A nossa trajetória iniciou-se com seu planejamento nas esferas superiores, em 1968. As pessoas já tinham sido escolhidas, mas ainda não estavam preparadas. Em 1992, eu e a Dona Divina iniciamos este projeto. Recebemos a semente e lançamos numa boa terra.
chegaram novos companheiros, conforme o momento de cada um. Para atingirmos e compreender o verdadeiro significado da palavra, tivemos que passar por várias provações.
árvore cresceu frondosa, proporcionando sombra acolhedora. Interrompemos nossas atividades dia 18 de março de 2020 por determinação da diretoria espiritual, juntamente com a Federação Espírita do Estado de Goiás e o governo federal, para conter a contaminação da pandemia do coronavírus. Retornamos no dia 5 de janeiro de 2022. Esta sala é a sala de modelagem. Nós montamos aqui com um projeto Costurando com Amor. Aqui é uma aluna, que é a Irene, que é parceira nossa. Ela está aprendendo para poder também ajudar as alunas que vão se inscrever no curso. Elas vão aprender a modelagem, a cortar, a costurar, né? Porque Goiás é o segundo maior polo de moda. E elas vão ter a oportunidade de fazer facção, arrumar um trabalho em confecções ou fazer a sua própria moda. Então, essa sala é a de modelagem. Então, a Irene está aqui, né, Irene? Está gostando do curso? Adorando, muito bom. Porque ela está aprendendo para poder também fazer a caridade. Muito obrigada, viu, Irene? Nada, eu que agradeço. Agora, essa sala é a sala onde ficam as máquinas de costura, né? Então, nós temos aqui as máquinas industriais, galoneira, overlock, ponto cadeia. Então, é onde elas vão aprender também com as máquinas industriais. Vai ser um curso completo. Graças a Deus, né? E também a Federação do Estado de Goiás, que nos cedeu a verba, o recurso, que a gente pudesse adquirir essas máquinas. Então, também é um projeto que vem favorecer também, né, aquelas pessoas que não podem pagar um curso de costura, ajudando assim essas mães que necessitam de trabalhar e podem até trabalhar em casa. Então, isso aí.
Esse aqui é um outro projeto que nós temos, que é a inclusão digital. E a sala está completa com os computadores. Nós estamos aguardando uma parceria com o Senai, com o Sebrae, porque nós precisamos de professores, né, capacitados, mas a sala já é usada na parte dos jovens aqui. Então, é um projeto que vai trazer também benefício para os jovens e também para os idosos. Esse é outro projeto que nós temos também, que veio através do recurso da federação. Agradecemos a Deus e a Jesus pela oportunidade de fazer o bem, aos amigos benfeitores por ter nos ajudado a levar adiante este projeto, e todos aqueles que colaboraram e colaboram também com os recursos para construirmos a sede própria e manter o centro. E a todos os nossos companheiros de jornada, todos são muito importantes para a continuação deste projeto, que foi designado pelo Mestre Jesus. Quero agradecer a todos nossos companheiros aqui, que sem eles nós não conseguiríamos. Então a união faz a força. Agradeço a todos os mentores de luz que nos ajudou a chegar nesse momento. Eu sei que aqui tem muitos mentores de luz que estão aqui no salão. Tem muita rosa, muita luz. E a emoção é grande, porque passa um filme na nossa mente. Então é uma alegria muito grande poder, com todos, participar dessa comemoração, desse banquete. Que Jesus abençoe a todos. Obrigada, meus amigos. Muito obrigada. Nós temos muitos defeitos, mas nós estamos tentando melhorar a cada dia. Porque é isso que nós temos que fazer. Vamos nos esforçar, gente. Vamos estudar, vamos crescer espiritualmente, porque a vida passa muito rápido. Já foram 30 anos. Então a gente não sabe o dia da manhã. E que Jesus abençoe. Vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo o Senhor pela oportunidade dessa casa, meu Pai, por cada um dos nossos irmãos que aqui passaram, que foram acolhidos a cada momento de suas vidas, normalmente nos problemas, na felicidade, Senhor Jesus, que todos nós, meu Pai, possamos aqui nesse momento, com o nosso coração em prece, em agradecimento por esta casa que tanto nos acolhe, que o Senhor, meu Deus, possa estar com cada um de vocês, meus irmãos, em cada momento de suas vidas, e que possam sair daqui mais fortalecidos, como sempre, e que a cada dia que vocês entrarem nessa casa, possam ter certeza que serão sempre acolhidos, tanto por nós aqui no plano terrestre, quanto por cada um dos nossos irmãos da espiritualidade que assistem esta casa, porque, como disse a Valéria, essa casa é de Jesus, é Jesus que nos conduz a cada momento, que conduz os nossos passos, que conduz os trabalhos desta casa, e que cada um de vocês, meus irmãos, possam ter certeza
da bênção que é recebida aqui a cada dia, a cada momento, não só aqui, mas a cada momento em seus lares, que elevarem o seu pensamento no nosso Pai de infinita misericórdia. Vocês serão assistidos por Jesus, assistido pelos benfeitores da casa, assistido pelo anjo guardião de cada um de vocês. Basta, meus irmãos, ter a certeza, ter fé no coração, amor por Jesus, amor pelo nosso próximo, amor por nós mesmos. E que o Senhor seja sempre o condutor das nossas vidas, das nossas ações, dos nossos pensamentos. Obrigado, Senhor, por esses 27 anos conduzindo corações, conduzindo espíritos, conduzindo a cada um de nós. Quantos de nós, meus irmãos, entramos aqui, muitas das vezes, sangrando o coração, arrastados, e fomos acolhidos pela casa, acolhidos pelos benfeitores desta casa, pelos benfeitores de luz, e principalmente pelo condutor desta casa, por Jesus. Neste lar, meus irmãos, é um ponto de luz aqui na terra, e possam ter certeza que todas as vezes que vocês neste portão adentrarem, serão sempre, sempre assistidos, em nome de Deus e em nome de Jesus. E com toda essa vibração nos envolvendo, rogamos mais uma vez a assistência dos benfeitores, pedindo que coloque nas águas a medicação necessária de cada um. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixais cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja.